Eu quero trazer um outro tema. O presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou a aliados que a criação da autoridade climática, que foi anunciada pelo governo na semana passada, só será viabilizada se o nome também agradar o legislativo. O André Anelli já está conosco ou ainda não? Já? Então vamos com a Anelli então para contar essa história para a gente. Fala, meu amigo, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Conversei agora há pouco com o deputado federal Alceu Moreira, ele que já foi inclusive presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, e de fato acabou confirmando que existe sim o interesse do grupo, que inclusive representa a maior bancada do Congresso Nacional, de que seja um consenso, então, o próximo nome escolhido a esse novo cargo já anunciado pelo presidente da República em relação a uma autoridade climática. A gente relembra aqui que no contexto das queimadas em todo o país, também do aquecimento global que afeta inclusive o próprio Brasil, também questões relacionadas ao desmatamento não só da Amazônia, mas também dos outros biomas aqui do país, a presidência da República quer criar esse novo cargo e ainda não sinalizou nenhum tipo de nome para a ocupação então desse cargo. Diante dessa indefinição, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem dito nos bastidores que é preciso que seja um nome de consenso e também consenso com a própria FPA, porque representa a maior bancada do Congresso Nacional, como eu disse agora há pouco, e consequentemente tem um grande poder de voto e de veto lá no Legislativo e poderia assim atrapalhar ou impedir o andamento de pautas ambientais. Isso se a escolha do nome fosse de um nome político. Entretanto, se for um nome técnico, é possível que a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, e também os demais parlamentares acabem sim contribuindo para a aprovação de diversas pautas ambientais de interesse do Palácio do Planalto, a exemplo do aumento de pena para pessoas que atearem fogo em matas fechadas ou até mesmo em áreas agrícolas e esse fogo então se espalhando para outras regiões. Até o momento, nos bastidores aqui do Palácio do Planalto, o presidente Lula tem pelo menos 2 nomes em mente que seriam justamente nomes técnicos, então já visando evitar essa resistência por parte do Congresso Nacional. O primeiro deles seria o nome de Ana Toni, ela que é secretária de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, e também, por outro lado, outro nome pensado pelo presidente da República seria de André Correia do Lago, ele que é secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, que é o Palácio do Itamaraty. O presidente Lula quer resolver essa pendência até o início da semana que vem, uma vez que no dia 23, ele viaja então até os Estados Unidos, participa da abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, e já gostaria de fazer essa viagem já com a definição de um dos 2 nomes ou de algum outro nome que possa ser apresentado pelo Congresso Nacional para não ter essa resistência em relação à votação de temas de interesse no campo do meio ambiente lá no Congresso Nacional. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você aí em Brasília. O Congresso vem e fala, olha, não dá para ser um nome político, por exemplo, ministra Marina Silva, porque isso atenderia apenas a interesses do governo federal. Bancada ruralista fala, eu também quero dar meu pitaco aí nesse nome para não ser alguém que possa apenas focar na agricultura brasileira como alguém que estaria provocando o mal nesse sentido. Aí aparecem alguns nomes técnicos, né, de secretários, e um exemplo que usa o legislativo para tentar falar para o governo federal, olha, um nome político não vai funcionar, foi o gabinete montado sob direção de Paulo Pimenta lá no Rio Grande do Sul. Eles disseram que houve uma indicação política que não trouxe os resultados esperados. O que você acha, Fábio Piperno, dessa discussão e da necessidade do Congresso também falar a sua opinião e dizer, olha, tem que ser um gabinete e não uma pessoa que vá mandar em tudo? Eu acho que é uma oportunidade, sim, para que esse tema ele seja tratado como uma questão de Estado e, portanto, eu acho que tratado por especialistas. Claro que também com a participação de políticos e tal, mas a gestão disso tem que ser feita por especialistas, como se fosse
uma agência do clima, alguma coisa do tipo. Houve ontem uma reunião importante com os chefes de todos os poderes. Nesse encontro, inclusive, saiu essa proposta de aumento de penas. Eu acho isso fundamental, porque o desmatamento foi enfrentado também por conta disso, com penas mais rigorosas. Se não houver punição, não há realmente combate que seja suficiente, mas no caso dessa questão climática, veja, não dá mais para adiar. Então, nenhum governo, ele tinha, por exemplo, nenhum governo na história do país, né? Eles atenderam essa questão de formas diferentes a partir dos problemas que surgiram. Mas nenhum deles se antecipou ao ponto de, bom, agora isso vai fazer parte do orçamento robusto, porque esse é um problema dado e é um problema que veio para ficar, seja por meio de chuva, seja por secas, incêndios e tal. Ou seja, esse é um problema que vai acompanhar a gente para sempre. No caso, por exemplo, da Frente Parlamentar da Agricultura, é evidente que ela também se tocou que esse é um tema que pode trazer muito prejuízo para o agronegócio, não só em relação à perda de áreas plantadas, perdas de safras, perdas de prejuízo na própria produção, como também lá no mercado externo, né, que vai querer saber como vai ser feita a rastreabilidade disso aí, enfim. Então, esse é um problema para ontem. Então, eu acho que o governo tem uma grande oportunidade para agora instalar um órgão que seja tocado por técnicos. Ô Zé, qual que é o bastidor dessa história aí em Brasília, hein? O bastidor é que uma autoridade do clima aqui poderia atrapalhar muito mais que Marina da Silva. Marina, por incrível que pareça, ela joga contra e é odiada pelo agronegócio, que é hoje o setor mais forte da economia do Brasil. Ocupa 40% do movimento econômico do PIB brasileiro está no agronegócio. E a Marina, ela é visivelmente contra o setor, ou seja, contra 40% da riqueza do Brasil. E os empresários desse setor detestam a figura da Marina. E criando esta autoridade climática, eu achava que já existia. A autoridade climática é o presidente da República. A autoridade climática é a ministra Marina, que é mandada pelo presidente da República. Então, é claro que é uma compra de briga do setor. Se tiver que indicar alguém, teria que ser alguém ligado ao setor do agronegócio que está mandando. É o setor que está trazendo divisas, é o setor que realmente está fazendo o Brasil funcionar. O Brasil hoje está preso a dois setores importantes. O agronegócio, o setor mineral, que é muito importante, somado ali a petróleo e gás. Pronto. Em vez de dar força a esse setor, pode ser que venha alguém para atrapalhar. Na minha opinião, o governo deveria indicar um nome técnico, sabe quem? Marina Silva, para ela ir fazer discurso. E indicar, através do agronegócio, indicado pelo agronegócio, o ministro do Meio Ambiente. Hoje o agronegócio se preocupa com o meio ambiente, sim, tem projetos como o ABC, que é a agricultura a baixo carbono, e se preocupa principalmente com a reputação do produto brasileiro. Então, nada mais natural que o agronegócio indicasse um ministro do meio ambiente para gerir isso aí e deixasse essa autoridade climática para fazer discurso na ONU, para ir para o exterior falar do Brasil, e enfim, e eles ficariam livres da Marina atrapalhando por aqui. O que você acha, Segré? Ou seja, pelo que eu entendo, Zé Maria, a Marina Silva teria um cargo para ganhar um salário e não apitar em absolutamente nada. Quando a gente fala de uma autoridade climática, na minha opinião, tem o Ministério do Meio Ambiente. Essa é a autoridade climática. Se a ministra está sendo incompetente, troca a ministra. Não podemos colocar mais uma autoridade que, salvo que alguma dessas pessoas vão ad honorem nesse lugar, é mais dispêndio público, é mais dinheiro que nós vamos pagar para uma estrutura que até agora se mostrou absolutamente incompetente para conter as queimadas. E aí vem outra situação. Se o legislativo colocar, se outro órgão colocar alguma pessoa, isso vai permitir que o dia de amanhã, se essa autoridade climática colocada por alguém não der resultados, o executivo vai falar, eu não tenho nada a ver, eles que colocaram. O Poder Executivo está aí para executar.
E essa execução. Ok, obrigado. Pelo amor de Deus. Sai ruim aí, não quero atrapalhar. Mas quando tem essa atividade executar, a pessoa tem que ser competente para isso. Então, se a ministra, por motivo que seja, não entrou no mérito, não está conseguindo resolver, não adianta colocar outra pessoa, outra autoridade. Tem que mudar o ministério, tem que mudar aí a pessoa dela. E aí vai ter uma secretaria da ministra, que hoje já existe, para ter uma autoridade climática. São duas pessoas que vão apitar sobre o mesmo assunto? Não me parece que vale a pena. Fala, Gani. Para mim, isso é um grande atestado de incompetência do Ministério do Meio Ambiente. Aliás, eu faço uma pergunta como cidadão brasileiro, pagador de impostos, porque eu estou pagando por essa estrutura. Para que serve o Ministério do Meio Ambiente? Ora, só para fazer discurso, para ganhar eleição, né? Discurso de marketing para agradar o Leonardo DiCaprio, a Anitta, a Greta, a turma das girafas na Amazônia, dos elefantes no Pantanal. É para isso que serve? Cadê a gestão? Cadê entrar em campo? Cadê um plano de ação? Eu estava assistindo Linha de Frente anteriormente e vendo o discurso da Marina, desculpa aí que o iPhone tem esse problema, e eu estava vendo o discurso da Marina, né? Assim, ela falou, olha, isso decorre de atividades criminais, etc. e tal. Tá, e aí? Tá, tem atividade criminal. Partindo dessa premissa que não é só isso, mas partindo que uma parte seja atividade criminal. E o que a senhora faz? A gente fica simplesmente observando e aí a gente cria mais Estado, mais uma estrutura, mais salários, porque não é só uma pessoa. É toda uma estrutura, é isso que as pessoas não entendem. Quando você cria uma autoridade, um cargo público, vem toda uma máquina por trás, vem secretariado, né? Vem lá 20, 30 funcionários, é despesa pública e depois, uma vez que a burocracia ela se instala, Evandro, é muito difícil você tirar, ela ganha vida própria. E de repente a gente vai ter o Ministério do Meio Ambiente, que desculpa, não serve para nada, e a gente vai ter a autoridade climática. E a gente pagando por essas duas estruturas. E aí o pessoal pergunta, nossa, por que a taxa de juros é tão alta no Brasil? Tá aí, porque é um desperdício, falta gestão, excesso de gasto público. Ô Piperno, você quer rapidamente, eu vi que você fez várias caras e bocas, eu tenho 30 segundos para você no máximo. O Brasil é um país que tem ótimas leis ambientais, também porque ele conta com o Ministério do Meio Ambiente. O Brasil já executou, em vários momentos, políticas muito adequadas e eficientes. Tem, nesses últimos tempos, enfrentado mal essa questão das queimadas, mas isso não anula o fato de que o Ministério do Meio Ambiente é, sim, uma estrutura bastante importante.